Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá no Campo, podcast do Sistema FAEB Senac, que hoje recebe dois convidados muito especiais. Dois jovens baianos que foram destaque na etapa nacional do programa CNA Jovem, que hoje estão aqui para conversar com a gente. Sejam bem-vindos Gildson Souza e Paloma Machado. Pessoal, bom dia. É uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje no podcast Tá no Campo, junto com o Gildson, e poder compartilhar com vocês essa trajetória da quinta edição do CNA Jovem. Olá pessoal, bom dia. Faço das palavras de Paloma a minha, né? É uma grande responsabilidade que a gente foi representar a Bahia, né? E aí vamos trazer um pouco nossa história, nossa trajetória nesse CNA Jovem, que foi emocionante. Que bom. Obrigado também por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Mas antes da gente falar dessa conquista que foi importante para vocês e para a Bahia, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês, da trajetória, de onde vocês são, qual a atuação de vocês no campo, para que a gente conheça um pouco também da história de vocês. Bom, vamos lá. Eu sou lá do Recôncavo da Bahia, de um município conhecido como Muritiba. Nasci em Cruz das Almas, mas me criei em Muritiba, no território do Recôncavo. Filha de agricultores, neta de agricultores. E aí busquei, dentro da minha graduação, né, ter uma atuação também diretamente dentro dessa perspectiva do setor. E aí me formei em zootecnista pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Atualmente estou terminando meu mestrado, onde trabalhei com produtores de leite dentro da perspectiva dos sistemas produtivos leiteiros. Vendo a necessidade de comunicar o agro, fundei o Sertão Zoo, que é um podcast, né, uma ferramenta para a gente estar aí entrevistando produtores, profissionais, estudantes, para a gente saber a diversidade que a gente tem dentro das ciências agrárias. Trabalho prestando assistência técnica, né, à Secretaria de Agricultura lá do meu município. E ingressei no CNA Jovem também para isso, né, para descobrir o nosso propósito. A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. E está atuando em frente a esses produtores para que eles possam se tornar aí protagonistas dentro dos seus empreendimentos familiares. Eu sou Gildson Souza, né? Eu sou do assentamento Rose, no município de Santa Luz, Bahia, no território do Sisal. Desde sempre, né? Meu pai trabalhou com o Sisal, né? Eu sou filho de produtor rural. Então, isso criou dentro de mim uma necessidade de buscar uma educação do campo, né? E aí, primeiramente, eu me formei em 2016 como técnico em agropecuária, na EFAS, Escola Família Agrícola do Sertão, lá em Monte Santo. E recentemente eu me formei como engenheiro agrônomo na Universidade do Estado da Bahia, no campus 22, na UNEB lá de Euclides da Cunha. E aí a gente veio trabalhando, né, essa questão do sisal, já tem 10 anos aí que eu estou pesquisando o sisal, desde sempre. E aí eu falo sempre dessa cultura porque, vamos dizer assim, eu vi a necessidade do meu pai, né? E aí atualmente eu estou como professor do REDA, né, da rede estadual de ensino. Eu ministro aula para técnico em agronegócio e técnico em agroecologia lá em Euclides da Cunha. Mas atualmente, né, eu estou fazendo uma iniciativa como um trabalho também a mais, um trabalho voluntário, mas enfim, a gente vai comentar mais sobre essa correria que eu chamo, né? Essa jornada aí. Uma longa trajetória dos dois, né? Exatamente. Agora, explica pra gente, né? A gente já conhece um pouco da história de vocês, de onde vocês vieram, dessa conquista importante do CNA Jovem aqui para nossa Bahia. O que é o programa CNA Jovem, da ótica de vocês que participaram, que atuaram, para que as pessoas entendam a dimensão desse programa e da importância dessa conquista para a Bahia? Engraçado, Ida, essa sua pergunta, porque ontem a gente, no discurso, a nossa oradora Ângela, que foi uma representante da Bahia, ela trouxe duas frases bastante interessantes, né? Agora a gente pode dizer que somos egressos do CNA Jovem, né? E que o CNA Jovem mudou a nossa vida, porque quando a gente entra no programa, é basicamente isso que a gente escuta, né? O CNA Jovem mudou a minha vida. E hoje eu tenho a convicção de que o programa mudou a minha vida e muitos se questionam. É um curso? É uma especialização? É um trabalho? O que é isso? E o programa simplesmente é um programa de desenvolvimento de lideranças para jovens que atuam dentro do setor agropecuário. É um programa de mais ou menos 13 a 14 meses, onde a gente ingressa em diversas oficinas e lá a gente é instruído e questionado sobre muitas coisas, desde o nosso propósito, nossas crenças, nossas virtudes, nossas preferências, até chegar no produtor rural, um problema, um desafio, uma solução, até implementar uma iniciativa. Qual é o objetivo do programa? Mudar a vida do produtor rural através
por meio, né, digamos assim, do nosso propósito. Então, o programa ele vai além de só uma agregação de conhecimento, mas sim na mudança de pensar e agir, primeiramente nossa, enquanto jovens que estamos ali nos desenvolvendo, mas também dos nossos produtores, apoiadores e opositores também lá da ponta. É isso, ele tem toda uma lógica de funcionamento, né? A gente começa com o nosso autoconhecimento, aí depois a gente vai trabalhar desafios, problemas, oportunidades, né? E aí a gente identifica, por exemplo, um problema, uma oportunidade local e aí começa a mobilizar o pessoal. E aí que está a liderança chamada de CNA Jovem, que é você mudar a forma de pensar e agir de pessoas, instituições, né? E aí acerca de um problema complexo. E aí, a partir desse problema, né, a gente vai trabalhar soluções que sejam replicáveis para essas pessoas, né? Trabalhar com o que se tem, por exemplo. Então, acaba que a gente se desenvolve e ao mesmo tempo tenta ter uma frase, né? Tenta pensar globalmente e agir localmente. Então, isso acaba desenvolvendo, né? A questão, a gente não vai mudar o mundo amplamente, a gente começa em locais estratégicos, vamos dizer assim, a gente começa de nossa realidade, a gente mudando nossa realidade consegue mudar o entorno, né? Então é mais ou menos isso, começa pequeno para ficar maior, e toma dimensões incríveis isso, porque imagine aí, por exemplo, na etapa nacional foram 88 jovens de regiões diferentes do país. Então, se a gente começa a mudar, por exemplo, eu lá no meu território de Cisal, consigo mudar ali, alguma coisinha ali, 2 produtores, 3 produtores, e aí, a partir disso, vai passando, né? Vai aumentando. E aí, se cada jovem mudar a forma de pensar e agir de 1 ou 2 produtores, já é um impacto enorme, né? Depois que a gente vai perceber isso. E o interessante, Gildson e Edo, e a vocês que estão nos escutando, se você pegar a trajetória do CNA Jovem, depois do módulo introdutório, a primeira oficina é de autoconhecimento e liderança empreendedora, como o Gildson falou. Então, o CNA Jovem, ele trabalha de dentro para fora. Quem eu sou, qual o meu propósito, de que forma as minhas habilidades e competências podem contribuir para o desenvolvimento de uma localidade, de um estado e até mesmo do Brasil como um todo, né? É bem por aí. E é um desafio que também o setor tem, né? De aproximar os jovens para o setor agropecuário, a gente fomentar esse desafio, de trazer novas ideias, até a questão da sucessão familiar, aproximar o jovem para esse nosso meio, né? A questão da inovação também. Eles trazem... hoje a gente... Não é que a gente fala, né? Pensa em inovação, pensa em tecnologia. Às vezes inovar não é algo tecnológico, é uma mudança de manejo, metodologia, é um né? Exatamente. Às vezes uma coisa que está, por exemplo, você até então você não conhece a sua região, mas em outra região já se torna uma tecnologia, uma inovação. Sim. Se você traz para a sua região. Então é uma coisa bem interessante. Dá para a gente trabalhar N formas, né? O agro é complexo, o agro é gigante, então dá para a gente trabalhar dessa forma. E aproveitando esse assunto, como é que vocês conheceram o CNA Jovem? Como é que vocês ouviram falar, tiveram interesse em ingressar, se inscreveram? Como é que foi esse conhecimento do CNA Jovem? Essa pergunta é bem curiosa. Eu estava na EAGRO ano passado, né? Helena e Caio estavam aqui, eu nem conhecia, eu nem sabia quem era Caio e Helena. E aí eu comecei a seguir, foi um momento em que eu conheci o Senar. Eu já conheci o Senar, né, da TEG, eu já tinha ouvido falar na TEG, mas não conhecia o Senar na sua essência, não conhecia a federação. E a partir da EAGRO, que eu vi aqui em Salvador, no Centro de Convenções, foi que eu pude mergulhar nessa estrutura e em tudo que o sistema, né, vinha fazendo pelos produtores rurais. E aí eu comecei a seguir no Instagram. E após seguir no Instagram, eles publicaram que estavam abertas as inscrições. E aí, curiosamente, eu falei assim, olha... legal, vou dar uma olhada. Não sabia eu que eu tinha um edital para poder ler. E lendo o edital eu falei, poxa, eu acho que aquilo é para mim, eu vou ingressar aí. Foi por isso que eu conheci o CNA Jovem. Minha história é um pouco mais longa, né? Eu tenho eu sou suspeito de falar do CNA Jovem, na verdade. Porque foi assim, eu participei da 4ª edição, né? Junto com a Eliana e com o Caio. A gente fala sempre de Eliana, que a Eliana é a referência nossa aqui. E aí, por acaso, assim, inicialmente, como todo mundo pensa, eu achei que era um curso. Um professor meu colocou o link lá no grupo, né? Até então ele ia trabalhar na estrutura do Senai e tudo mais. E aí, quando ele colocou, eu digo, vou ver o que é. E aí eu me inscrevi, aí entrou a pandemia, foi tudo online, toda remota. E aí eu fui até, né, a gente vai comentar, mas eu fui representante da Bahia na etapa por grupo.
Nosso grupo acabou vencendo, né, a etapa, a gente apresentou uma ideia sobre insumos. E aí eu fiquei aquele sentimento, sabe, de não, eu tenho um dever a mais, principalmente com o pessoal da minha região. E aí eu fui e me inscrevi novamente na 5ª edição. Aí eu apresentei lá, né, trouxe a iniciativa da questão do CISAL. Ele gostou de participar do CNA Jovem. Imagino, né? Que repetiu, é bicampeão. Duas vezes destaque do programa, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, né? Não só nessa parte de desenvolver liderança, de conhecer mais um pouco da Bahia e do Brasil, já que vocês tiveram a oportunidade de conhecer outras regionais, outras pessoas de outros lugares do Brasil. Qual a importância desse programa para a vida de cada um de vocês? Bom, o CNA Jovem tem um impacto muito grande no pessoal, né? No desenvolvimento pessoal da gente, porque através do programa a gente consegue identificar as nossas habilidades e competências enquanto líderes e lapidá-las, né? Também saber lidar com as nossas fraquezas, com os pontos onde nós somos fracos. E além disso, foi um ponto que você trouxe interessante, Edu, que é a conexão, né, com outros estados, com outras realidades, onde a gente se fortalece dentro dessas diferenças, trazendo e captando também, né, inovações e ideias para dentro do nosso setor aqui do estado da Bahia. Geralmente a gente sempre conversa um pouco e fala a questão pessoal e profissional, né? É muito disso. Para mim teve uma importância muito significativa do ponto de vista profissional, porque eu estava inserido no local, né? E já vinha estudando a questão do problema que eu tinha lá na minha região. E aí meio que eu já fui alinhando com o que eu vinha estudando na universidade, com o que eu queria aplicar na propriedade. E aí com isso meio que facilitou a questão profissional, né? E aí veio a parte pessoal também, aquele crescimento, questão, por exemplo, de oratória, comunicação, que a gente treina bastante. Até então, né, era uma das principais dificuldades que eu tinha. E aí eu comecei, né, a alinhar isso para a minha vida pessoal e principalmente a profissional, né? A questão de comunicar. Por exemplo, você vai comunicar com um produtor rural, é diferente, por exemplo, com um professor acadêmico, e assim por diante. Então a gente conseguiu ter essa sacada, né, de adaptar sua linguagem, etc. Então isso contribuiu bastante para a minha questão profissional. Então, aproveitando que vocês estão falando, vocês focaram muito na parte profissional, que também é importante. Como é que o programa também ajudou vocês nessa atuação, né? Se cada um de vocês tem uma atuação na região de vocês, fomentam o agronegócio, estimulam o desenvolvimento da introdução dos jovens no mercado do setor agropecuário. Eu quero entender também como é que o programa ajudou vocês a fortalecer essa atuação na região de vocês. Rapaz, é incrível como faz tudo se encaixa. Às vezes a gente fica perdido nas oficinas durante a trajetória. E você fazendo essa pergunta agora é muito interessante porque o nosso posicionamento ele vai mudando, referente ao nosso público, referente ao local onde a gente trabalha. E quando a gente pega todas essas ferramentas, principalmente a de comunicação e oratória, a de você se tornar um líder influente no seu local, na sua comunidade, que é um desafio, né? Você mora ali e você quer transformar a realidade daquele local. Então, o programa ele nos permite acessar ferramentas de amadurecimento de técnicas, onde faz com que nós, enquanto líderes, mude também a vida dessas outras pessoas. E uma pessoa muito importante dentro do programa é o FX, carinhosamente apelidado por nós baianos, né? O Fernando Ximenes, ele tem um papel muito importante de provocador. E a partir do momento que o Fernando provoca a gente passou a provocar também aqueles que estavam lá na nossa base, os nossos produtores, os nossos colegas, e a se questionar também. Então, eu acho que essas ferramentas e essas provocações foram fundamentais para a gente mudar o nosso posicionamento e impulsionar isso no nosso trabalho, onde a gente estuda, e também aqueles nossos beneficiários que tanto precisavam da gente para poder mudar as suas vidas. A gente falando do Fernando Ximenes, detentor da metodologia, mas a metodologia do CNA Jovem faz muito sentido. A gente dá para aplicar o CNA Jovem, essa metodologia, em qualquer sentido da nossa vida. Por exemplo, quando eu estava na academia, né, na universidade, geralmente a universidade acontece o quê? A gente faz os estudos, né, científicos, artigos, tudo, fica lá engavetado. Você não consegue uma coisa replicável, uma coisa aplicável, né? Uhum. E aí a ideia é o quê? Você ir ouvir seus beneficiários, produtores ou quem for e identificar problemas. Nesse problema você trabalha a solução. E aí essa solução ser aplicável. Então isso numa universidade seria o ponto-chave. E aí foi isso que eu consegui fazer.
Tanto é que depois de eu já formado, né, eu participei de um evento lá na UNEB e quando o professor questionou, você está conseguindo aplicar isso frente aos produtores? Eu digo, os produtores estão conseguindo utilizar, né? E aí foi toda essa questão. Eu fui lá, fiz um estudo de caso, tudo certinho. Ou seja, eu não foi uma coisa da universidade para o produtor. Veio do produtor para a universidade para voltar para o produtor. Então, se a gente identifica um problema, a gente leva a solução depois. E eu acho que eu tive... como eu fui um dos 3 destaques, né, da categoria, eu acho que eu tive uma evolução. Que até então a Fernanda, né, o pessoal lá da coordenação, eles falaram, a gente estava avaliando isso, isso e isso. Ou seja, a evolução da iniciativa, a aplicação da metodologia. E eu acho que eu consegui refletir isso justamente porque eu estava utilizando, aplicando a metodologia da melhor forma que eu conseguia ali no contexto que eu estava inserido. Então acho que isso foi um pouco do diferencial. E aí eu consegui fazer tanto na universidade, né, com a questão de, enfim, TCC, né, os trabalhos acadêmicos, e também depois, né, trazer esse estudo para aplicar na vida real, que é o principal, né? Então as universidades, né, principalmente começar a tentar buscar metodologias semelhantes, instigar os estudantes, né, os graduandos a ir para campo e buscar esse problema, não simplesmente, eu vou trabalhar com isso, e aí depois só engavetar na forma de CD ou na forma de, enfim, impresso, o que for. E aí acaba se perdendo aquele material. Tudo bem, você publica e tal, mas não tem, vamos dizer assim, uma coisa física mesmo. Uma aplicação na Isso, prática, uma aplicação, né? uma coisa para realmente transformar a vida dos produtores rurais, né? Porque até então, quando você pensa um curso de engenharia agronômica, como eu fiz, ele está inserido ali no território que é para desenvolver aquele território, ou seja, os agrônomos formados ali, os técnicos formados ali, né, nas escolas agrícolas, por exemplo, é para trabalhar com aquele pessoal que está ali próximo. Geralmente são os próprios filhos de produtores. Então a ideia é a gente estudar e esse estudo ser aplicado. É mais ou menos por aí. Então quando a gente começa a aplicar a metodologia, fica tudo bem melhor. Ou seja, a metodologia FX funciona, né? Não, metodologia CNA Jovem. CNA Jovem. Então, Gil, você estava falando agora sobre justamente uma coisa que eu perguntaria para vocês, que é com relação à sua iniciativa. Você que é bicampeão, estou aqui, como eu falei no começo, com 2 destaques da Bahia, que foram lá nossos campeões de CNA Jovem. E aí parece que você desenvolveu algo para a cadeia do Sisal, né? Um projeto bem interessante, que a gente sabe que, como você falou, que muito mais do que só apresentar a iniciativa é execuível, é executável. Fala um pouco para o pessoal que está nos ouvindo aqui sobre sua iniciativa, como é que ela pode ajudar o produtor lá na ponta. Cara, não sei nem por onde começa, mas vamos lá. O desafio, né, o problema principal era utilizar os resíduos Sisal como alternativa de fonte de renda para os produtores. O que é isso? O Sisal é uma planta que a gente comercializa a fibra. A fibra só corresponde a 4%. E aí no momento ali desse fibramento, né, da gente extrair essa fibra para comercializar, gera resíduos. E desses resíduos, né, 80% é água e os 16% são sólidos. E aí minha ideia é utilizar os sólidos, né? Imagina aí, para você produzir 1.000 kg de fibra, você indiretamente, né, produz 4.000 kg de resíduo. E aí os produtores não estavam utilizando, jogavam lá, formavam pilhas enormes na propriedade e isso gera um problema ambiental. E ao mesmo tempo, né, ele estava, vamos dizer assim, perdendo dinheiro, né, ou deixando de ganhar. E aí a ideia é passar a utilizar esses resíduos. Então na minha iniciativa, né, eu comecei com um dia de campo, o Resisal, né, que eu chamei Rei porque é um resíduo, é a renda, então foi bem estratégico nesse nome. Mas assim, eu começo com um encontro, né, eu não gosto de chamar de evento porque evento se perde as coisas ali. Então um encontro com esses produtores e aí ali eu vou mostrar as formas e técnicas de utilização do resíduo. Mas aí a ideia é o quê? Não eu, Gildson, como técnico, falar para esse produtor, mas eu mostrar exemplos. Exemplos da própria região. Por exemplo, um produtor que está utilizando para alimentação de ruminantes. E aí esse produtor que está comercializando ou está utilizando, está dando certo, aí eu pego esse produtor e mostro, gente, está dando certo esse case de sucesso. E aí quando o produtor visualiza outros produtores igual a ele, fica mais fácil, né? Dele internalizar e ele utilizar também. E aí a partir disso, né, eu comecei a fazer esses eventos. Eu realizei inclusive em minha comunidade, né, inicialmente justamente porque é o pessoal que eu mais quero impactar, porque foi ali desde 2013 que eu estudo Sisal. Meu pai disse assim, vai estudar que aqui não dá certo, é trabalho muito pesado. Eu digo, eu vou, mas eu volto.
E aí agora eu estou retornando e o CNA Jovem foi uma oportunidade, né, para estar aplicando todos esses 10 anos de estudo. E aí, depois do evento, a ideia é a gente acompanhar. E aí que eu conto com a parceria, por exemplo, dos técnicos de campo do Senar e de outras entidades, que é para esses produtores eles colocarem, né, unidades de processamento do resíduo em sua propriedade. E aí esse resíduo vai ser direcionado de acordo com o objetivo do produtor. Por exemplo, eu quero adubar meu sisal. Aí esse produtor vai processar esse resíduo para adubação do sisal, para cobertura de solo, para devolver esses nutrientes para o solo, né? Manter um ciclo, né? Se ele quer utilizar, por exemplo, para alimentação animal, ele vai processar para alimentação animal. Basicamente é isso. E aí a ideia depois é a gente pegar esses produtores, enfim, fotografar. Eu vou entrar na sua parte agora de mídias e tudo mais. Importante o marketing. Isso, fazer divulgar um é marketing. importante, né? Não adianta a gente fazer e a pessoa não ter a noção de que isso é possível. E aí eu até faço no encontro a parte teórica e prática para o produtor visualizar. O Senado tem muito essa metodologia e é, vamos dizer assim, muito aplicável. Realmente os produtores aprendem fazendo. Assim, aprender a fazer fazendo, né? Isso, é o dilema, é isso. É o diálogo que tem ali na hora, né, na parte prática, que esse produtor consegue adaptar e dizer, não, é possível fazer isso na minha propriedade. Então é por aí que a gente vai trabalhando. E aí depois, né, o último resultado, que a gente coloca os resultados esperados lá para alcançar, o último agora é tentar comercializar os resíduos. Então aí sim seria a alternativa de fonte de renda. Por quê? Se o produtor ele utiliza, por exemplo, para adubar o sisal, o resíduo, ele está reduzindo custos. Se ele faz uma cobertura de solo, ele faz uma roçagem, faz uma cobertura de solo, ano que vem talvez ele não precise gastar esse dinheiro, né, para fazer a roçagem novamente. Então ele já economiza. E se reduz custo, pode ser que aumente os lucros, né? E aí como ele tem, vamos dizer assim, a dificuldade, principalmente no setor da fibra, quando você vai comercializar a fibra, às vezes o preço está bom, às vezes o preço está ruim e às vezes não cobre os custos. Então a ideia seria reduzir esses custos justamente para conseguir cobrir. Ou então, quem sabe, né, alternativas, né, eu estou buscando apoiadores, estou buscando mercado, né, para isso, que é justamente para esses produtores passarem a fazer coprodutos desse resíduo e começar a comercializar. Ou seja, o período seco agora que a Bahia está passando. Então imagina eles fazer silagem de resíduo sisal e conseguir comercializar, ou então conseguir utilizar para os seus próprios animais. A ideia é justamente essa. Então é uma coisa que poderia impactar. O sisal tem muito desafio, é uma cadeia bem complexa. Então lá do início eu pensei, poxa, eu acho que se começando a usar o resíduo, os outros desafios tornam-se menores e aí a gente consegue alcançar. E aí também é uma forma de eu voltar para minha região agora que eu tô com saudade. Muito tempo viajando, né? Desse desafio. Isso. Eu fui fazer a faculdade lá, no Euclides da Cunha, então fiquei esses 5 anos, 6 anos longe de minha região. Então eu estou agora reconectando com lideranças, com entidades, e a ideia é voltar para lá mesmo, assim, começar a tocar minha iniciativa. E aí disso, por exemplo, eu fiz lá no Rose, e aí o que os produtores do Rose estão fazendo, eu vou, vamos dizer assim, filmar, fazer tudo certinho para replicar em outros municípios. E aí eu tenho Santa Luz, Araci, Valente, Conceição do Coité inicialmente. Aí é onde tenho, por exemplo, o apoio do Senado, dos sindicatos, né, dessas regiões e os técnicos de campo que vão me ajudar nessa missão aí. Onde eu não puder chegar, eles vão estar chegando e quem sabe, né, replicando minha iniciativa. Essa é a ideia. Com certeza, é um trabalho coletivo de várias mãos, vários braços, para que a gente consiga executar, que inclusive, Gil, você acabou de falar sobre a necessidade de parceiros e apoiadores, que também é um desafio que vocês têm, né? De além de apresentar uma solução, vocês também são responsáveis por captar pessoas, ou melhor, associações, organizações, empresas, que ajudem a executar, né? Que é o que a gente falou. A missão é muito mais do que trazer a solução para um problema, mas que ele seja executado e de fato chegue no produtor rural. Como é que é esse processo para você, Paloma? Rapaz, é interessante porque a gente cria uma coisa na nossa mente, né, para poder resolver o problema lá dos nossos beneficiários e a gente não imagina a repercussão que isso pode causar, né? Então, assim, a gente chama dentro da metodologia de seguidores, apoiadores e opositores, né? Seguidores são aqueles que vão estar seguindo a nossa iniciativa porque acham que é importante a implementação dela naquela região, para aqueles beneficiários. Os apoiadores que vão chegar junto e vão dizer assim, apoio você,
vai dar certo, né? Os financiadores, enfim, instituições. E a gente vai ter os opositores que eles também são fundamentais, né? Às vezes a gente pergunta assim, a gente não quer que alguém não goste da nossa ideia, mas a gente aprende dentro do CNA Jovem que essas pessoas também são importantes até para a gente parar para pensar na nossa ideia, né? Porque será que aquele feedback dele, é uma palavra que a gente sempre escuta no CNA Jovem, inclusive é uma palavra-chave, feedback. Por que aquilo vai funcionar? Por que não vai funcionar? Daqui a X anos não vai estar assim, daquela forma, porque vai falhar desce por esse motivo. Né? Então, assim, buscar os apoiadores é um desafio do líder também. Né? Você chegar a contar a história daqueles beneficiários e mostrar para eles que a sua iniciativa perante aqueles beneficiários vai trazer um benefício para aquela região é um desafio. Por quê? O finalzinho da descrição de conceito de liderança dentro do CNA Jovem mudar a forma de pensar e agir das pessoas. Isso não está incluído só no líder ou nos beneficiários, mas também nessas entidades, porque a gente tem que parar e convencê-las, a palavra realmente é essa, convencê-las de que o seu papel ali, perante aqueles agricultores e perante aquelas pessoas, é fundamental para que haja aquela transformação. Mas até a gente transformar a vida dos beneficiários, antes a gente tem que transformar daquelas pessoas que vão nos apoiar, que vão nos seguir e entender também a visão dos opositores dentro desse sentido, dentro do contexto como um todo. Muito bom, muito bom. Paloma, você agora, né? Foi uma das... Já falei várias vezes aqui, é bom repetir, porque foram destaque, merecem sim um reconhecimento. Falar aqui, vou falar até o final desse podcast, nossos destaques. Você agora vai participar de uma missão técnica pelo Brasil, né? Isso pelas 5 regiões. Exatamente. Como é a sua expectativa? O que você espera dessa missão técnica? O que a gente pode esperar de Paloma? Bom, antes da gente falar da missão técnica, vale ressaltar aqui que nós, enquanto destaques, estamos representando 417 municípios do estado da Bahia, todos os produtores de todas as cadeias produtivas e 52 jovens que estiveram com a gente na etapa estadual, e eu não me lembro quantos entraram na Bahia, mas foram mais de 200 inscritos que tivemos aqui. E estar nessa posição é uma responsabilidade muito grande, né, Gildson, de poder contar, o Caio conta sempre histórias, né? De contar essas histórias é uma responsabilidade muito grande, de traduzir a diversidade e a complexidade que a gente tem dentro do estado da Bahia. Então é um privilégio, é uma satisfação muito grande, mas é uma responsabilidade tamanha também. Bom, todos os 86 que estiveram em Brasília tiveram o privilégio de ganhar o CNA Jovem como uma pós-graduação. Né? O CNA Jovem, para nós, vai ser reconhecido como uma pós-graduação dentro da faculdade do CNA. A gente vai só precisar adaptar algumas disciplinas, né? Porque a carga horária de 531 horas nos permite fazer isso. E a gente teve o apoio do Dr. André, que é o diretor da faculdade CNA, e ele esteve com a gente nessa perspectiva e nos presenteou, né? Junto aí com toda a coordenação. Então foi um prêmio geral para todos os 86 que estavam no nacional. E os 10 destaques selecionados ganharam a missão técnica. Então, provavelmente aí em maio, eu e mais 9 colegas aí de diversos estados vamos estar aí conhecendo outras culturas, conhecendo outras cadeias produtivas. Outros desafios. E eu acho que a expectativa está altíssima, né? Eu estou super empolgada de poder aí, junto com uma galera muito legal, que foi destaque junto comigo, visitar essas regiões. A gente ainda não tem um roteiro, a gente não tem nada, então a gente fica assim, idealizando, né? Para onde é que a gente vai, o que é que vai acontecer. Mas assim, a minha perspectiva é de ver o que é que eu vou encontrar lá para poder trazer, para replicar aqui pra gente. Porque a gente tem diversos desafios. Como eu falei, a Bahia, ela é grande, é um estado gigante e complexo. É um país dentro de um país. Muito bem, Gildson. Então, assim, acho que a intenção é aproveitar a viagem, se divertir, conhecer, né, outros estados, outras regiões, mas também captar essas inovações, aprender com o que o pessoal está fazendo para poder trazer para cá para a gente também. Muito bom. Gildson, você também sabe que a missão não para, né? Uma vez CNA Jovem, sempre CNA Jovem. Vocês têm agora a missão de continuar fomentando o setor agropecuário na região de vocês, estimulando os jovens. Como é que você vê a sua participação agora, né? Que sem destaque, a responsabilidade aumenta. Como é que você vê sua atuação a partir daqui em diante na sua região, com os jovens, com o setor? Cara, então, no momento que a gente está planejando, né, colocando a iniciativa ainda no papel, a gente tem todo um processo
de idealizar e planejar. Então tem todo um roteiro, né? A questão de cronogramas e tudo mais. E aí eu fiz um cronograma para eles deram até um prazo, né, de 6 meses para você estar coletando os resultados e tal. E aí a ideia é, por exemplo, eu fiz lá em Santa Luz, aí agora ir para Araci, Conceição do Coité, Valente, entendeu? Onde tá meus apoiadores, meus seguidores. E aí começar a replicar em outras regiões. O que eu fiz de atividade em uma, faço em atividade em outra. E aí manter esse ciclo. Por exemplo, eu faço um encontro em Santa Luz, aí depois faço um encontro em Valente. E aí eu volto lá em Santa Luz para ver como está a replicação das unidades de processamento. Aí, o que deu errado? Aí eu já começo, sento com o produtor, então sento com o técnico e o produtor para conversar. Isso aqui deu errado, aí já serve de experiência para outro. E aí a gente já corrige e adapta para outra pessoa, para já não dar errado de novo, né? Aquela questão de todo um sistema. Por isso que eu digo que é um ciclo, né, completo. E aí depois, né, volto lá no outro município. E aí a ideia depois é a gente tentar adaptar, por exemplo, para outros jovens, né, além de mim, né, começar a, vamos dizer assim, dar continuidade. Não na minha iniciativa necessariamente, mas pelo menos na mobilização de produtores, ou então mostrar, divulgar nas mídias sociais, que é uma coisa de uma região. E eu brinco muito que tem uma coisa que todo produtor faz, que é aquela inveja do bem. Isso. A ideia é essa, por exemplo, um produtor é acompanhado pela tag, o vizinho não é. E aí esse produtor acompanhado pela tag, né, que eu digo a tag porque são meus seguidores, os técnicos, né? E aí a gente vai lá, consegue fazer lá a unidade de processamento, aí tá dando certo, aí o vizinho vai, opa, fulano ali tá ganhando, tá utilizando o resíduo para isso, vou usar também. E aí essa inveja do bem vai se multiplicando. Aí um vizinho vendo outro vizinho, por isso que eu digo, tem que ser de produtor para produtor. Sim, tem que usar os exemplos, né? E aí a gente tá nesses passos, né, agora. Que aí a ideia é, faço em Santa Luz, depois faço em outro município, depois volto para Santa Luz para outra comunidade, e aí usando esses exemplos. E a partir disso aí, vamos dizer assim, aí que eu perco o controle, vamos dizer assim. Até então, se eu tinha 10 produtores, aí eu começo a tentar mensurar esses produtores, né? E aí é onde vem o impacto. E aí, por exemplo, uma coisa que teve muito, principalmente nesse último encontro, foi a questão de... a gente sentou, apresentou nossa iniciativa, botou o celular para gravar. E aí o pessoal começou. Deu errado isso, deu errado aquilo, deu errado não sei o quê. Como se fosse, por exemplo, no futuro, como se fosse dezembro de 2024. Gildson, isso deu errado porque você não fez isso. Isso deu errado porque você não fez isso. Por que isso? Para agora que eu estou iniciando, começando a implementar, eu ver vamos dizer assim, as dificuldades que podem acontecer. Os riscos. E né? os riscos, principalmente os riscos para... Visibilidade, né? É isso. Para a gente tentar prever e corrigir enquanto dá tempo, para justamente em 2024 não ter dado errado. Não ter acontecido. Isso, aí eu estou adaptando, né? Mas os próximos passos é justamente esse, começar a replicar em outras regiões, em outros municípios e começar a disseminar pela inveja do bem, se Deus quiser. Vai dar certo sim. Nosso Amém. papo está muito legal, mas está chegando ao fim nossa edição desse podcast Tá no Campo. Mas antes disso, eu queria que vocês falassem para quem está acompanhando a gente, para os jovens que têm interesse de ingressar no setor agropecuário, que querem se inscrever no CNA Jovem depois de ouvir todo esse relato de vocês, da atuação, das oportunidades. Qual a dica que vocês deixam para esses jovens que têm interesse em ingressar no setor ou até mesmo participar do CNA Jovem? Bom, é um convite, né? Gente, participem do CNA Jovem, porque agora eu posso dizer como egressa da 5ª edição, que realmente o CNA Jovem muda vidas. Mas assim, o CNA Jovem, para participar, eles precisam de ter pré-requisitos, né? Então, o jovem ele tem que ter entre 22 e 30 anos, tem que ter um técnico, um curso técnico ou uma graduação. Ou, se não tiver uma graduação completa, tá finalizando ela dentro do programa, porque chega um momento em que eles pedem, né, que a gente comprove essa nossa atuação. E se você é filho de produtor, também é bem-vindo. Paloma, eu não sou das ciências agrárias, não sou técnica em agropecuária, técnica agrícola, não sou zootecnista, nem veterinário, nem agrônomo. O que é que eu faço? Nessa edição a gente bateu recorde de jornalistas, de advogado, de contadores, de Verdade. pessoas que não estão nas ciências agrárias, mas têm vínculo com o setor. E isso
faz com que a gente perceba que está lá atuando não é só as pessoas das ciências agrárias, mas é um setor diverso, né? Inclusive advogados, tivemos muitos advogados que estão hoje se especializando em direito do agro, podendo aí resolver questões fundiárias dos nossos agricultores, questões agrícolas, plano safra, enfim. Então, assim, se você preenche esses pré-requisitos, acredito eu que em outubro, novembro de 2024 as inscrições estarão abertas, né? O programa, como é um programa de 13 meses, ele não é um programa anual, né? Ele é um programa bianual, porque a gente tem a missão técnica no ano seguinte, então corre aí quem já está para formar, quem está terminando um técnico, venha ser CNA Jovem com a gente, porque realmente isso muda a nossa vida, muda a vida da nossa região. E além disso, a gente tem uma casa, né, gente? A gente tem a FAEB Senar aqui com a gente, que disponibiliza aí diversos cursos técnicos, inclusive as inscrições do ETEC estão abertas, a gente tem diversos cursos técnicos de forma gratuita aí disponível para vocês. E não tem como não falar do FAEB Jovem, né? Tanto eu quanto o Gildson, nós estamos aí na edição piloto do FAEB Jovem, que é um programa onde a gente consegue trabalhar com jovens na base para que eles possam entender realmente a realidade do produtor, levantar esses problemas e estar aí solucionando eles junto a esses produtores. Então, assim, temos diversas oportunidades de trabalho, de liderança, de reconhecimento. Então, procurem o sistema, né, o FAEB Senar Bahia. Eu faço essa redundância, sabia? Porque eu quero enfatizar que é da Bahia. Com certeza. Então, eu falo sempre FAEB Senar Bahia, para que você possa conhecer os cursos que estão disponíveis, se inscreva, porque é uma forma de você estar participando futuramente do CNA Jovem, mudando a sua realidade aí na ponta. E só para complementar, Paloma, não pode esquecer também do portal EAD do Senar Bahia. São mais de 80 cursos gratuitos, você se inscreve, faz sua inscrição lá no site, gratuita, se inscreveu, aprovou, começa na mesma hora, já aprende tudo que tem de melhor no setor agropecuário. E com certificados. Para você que está aí na graduação, precisando daquelas horas complementares e de um conhecimento bem adquirido, corre lá no portal, se cadastra. E você, Gildson, qual é a sua dica que você deixa para o pessoal que estiver interessado aí, interessado no setor e também no CNA Jovem? O CNA Jovem tem até um termo que a gente usa como se a gente fosse Moisés, porque o CNA Jovem é o divisor de águas na vida da gente, né? Assim, antes do CNA Jovem, a gente entra como uma pessoa e sai como outra, um profissional, uma pessoa totalmente transformada. Por quê? Porque você não deve entrar no CNA Jovem achando que é um curso, mas achando que é um programa que vai mudar a sua vida e principalmente a vida dos seus beneficiários, né? Então, você jovem aí que está, vamos dizer assim, tá meio que insatisfeito, tá ocorrendo algum problema em sua região, você quer resolver de alguma forma. As inquietações, isso, né, porque quando a gente está inserido num setor, numa região, né, a gente é quem mais sente a dor, né? Por exemplo, eu, filho de produtor rural, meu pai passando por um problema, então eu fui lá e tentei ajudar, né? Tô tentando ajudar. Então, acredito que quando tem isso, né, geralmente a gente vai em busca. Então, você que quer resolver algum problema de sua região, você que quer se desenvolver, né, como um profissional, como pessoa, entre no CNA Jovem. A gente tá com a missão agora, principalmente, de divulgar, né, chamar esse pessoal. Eu sei que minha região, direcionando agora para a região do Cisal, tem muito jovem bom por lá. Então, eu vou estar garimpando esses jovens lá também, porque a ideia é o quê? Mais representantes da Bahia lá, porque quanto mais jovens baianos, principalmente, a gente tem que puxar o nosso saco, né? O saco da Bahia, porque quanto mais jovens baianos se desenvolvendo, melhor será para o futuro do nosso agro. Acho que daqui a alguns anos, quem sabe, não tem mais pessoas aqui participando desse podcast, não tem mais Palomas, mais Gildsons por aí. Então, você será sempre bem-vindo no CNA Jovem, a gente vai estar sempre convidando, qualquer coisinha tem nossas redes sociais, entre em contato, dá uma olhada, e aí a gente vai estar sempre tentando resolver, né? Buscar outros problemas. Minha ideia agora é tentar buscar jovens lá do meu território para eles dar continuidade à minha iniciativa, ou então eles buscarem outros problemas da minha região. Já até estou cobrando Elienay, um FAEB Jovem, Santa Luz, um FAEB Jovem Cisal. Nosso maior desafio agora é criar maior conexão de jovens baianos dentro do setor do agronegócio, da agropecuária, na verdade. Isso. E vamos conseguir, com certeza. A ideia é essa. A gente já estamos conseguindo. Com certeza. Gente, está chegando ao fim nosso podcast Tá no Campo, nosso episódio de hoje.
Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Gildson também, muitíssimo obrigado por terem participado. Mais uma vez, parabéns por levar o nome da Bahia para tão longe. Com certeza, essa missão de vocês de continuar fortalecendo nosso setor e trazendo jovens será executada com sucesso. Muitíssimo obrigado. E a você que nos acompanhou, até a próxima. Nosso podcast fica disponível no canal do YouTube do Sistema FAIB Senar e no Spotify. Um abraço e até a próxima.